Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Maza, eu sou um dos editores do site da Piauí. Queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês aqui nesse sábado chuvoso e de Olimpíadas. Aqui, ao meu lado e ao lado do André, está a Flávia Lima, que é secretária assistente de redação da Folha de São Paulo. Obrigado pela presença também, Flávia. E vou começar a falar do nosso convidado. Antes de tudo, obrigado também, André, pela presença, por ter topado o nosso convite. Bom, para as apresentações, primeiro. André Vitor Singer é formado em Ciências Sociais e em Jornalismo, é mestre, doutor e professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. No final dos anos 80, trabalhou por um curto período de tempo como secretário de redação da Folha de São Paulo e, mais tarde, entre 2005 e 2007, foi porta-voz da Presidência da República no primeiro governo Lula, cargo que hoje não existe mais. Publicou pela Companhia das Letras Os Sentidos do Lulismo, em 2012, e O Lulismo em Crise, de 2018, além de outros livros por outras editoras. Consagrou, como se vê, o termo lulismo no repertório da ciência política no Brasil. Definindo essa categoria, eu vou fazer uma breve definição, você fica à vontade, claro, para me corrigir, definindo essa categoria como uma espécie de derivação do petismo, em que, diferentemente do petismo, que, embora muito diverso, parte historicamente de uma matriz anticapitalista que enquadra o mundo numa definição de luta de classes, o lulismo quebra um pouco com esse enquadramento, mais focado numa linha apaziguadora, que isso fica claro no vocabulário do petismo. O petismo ainda enquadra o mundo como trabalhadores versus burguesia, enquanto o lulismo tem um foco maior na pobreza, na miséria, contra a riqueza. De modo que o lulismo é uma variação mais conservadora do petismo. Mas, enfim, vamos falar mais disso adiante. Acho que a gente pode começar a conversa, André, trazendo o nosso papo aqui para o momento atual. A gente está a menos de 2 meses da eleição municipal de 2024. Acabamos, de certa forma, de sair de uma das eleições mais tensas da história brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter mobilizado todo o aparelho estatal para tentar vencer a eleição e depois para tentar melar a eleição, foi derrotado e está inelegível nesse momento. Lula venceu pela margem mais apertada da história uma eleição presidencial em segundo turno, com apoio decisivo de uma frente ampla que uniu a esquerda e parte da centro-direita brasileira. E agora, em outubro, essas duas forças vão se encarar pela primeira vez desde a eleição de 2022. Eleição municipal nem sempre antecipa a tendência de eleição federal, eleições gerais, como a gente sabe. Mas, fazendo jus ao nome do nosso evento e considerando que há muitas implicações numa eleição municipal para a eleição que acontece 2 anos depois, eu queria começar a conversa, André, te perguntando o que está em jogo nessa eleição, o que de mais importante tem para acontecer e para onde a gente deve direcionar o nosso olhar. Ok. Primeiro, então, cumprimentar a Flávia Luigi, todas e todos os presentes, agradecer muito o convite da Piauí. Luigi, eu diria o seguinte, que o que está em jogo aqui será a correlação de forças que resultará desse embate em quase 5.700 municípios, entre as duas grandes coalizões que disputaram a eleição de 22, não é? Que é a coalizão que se organizou em torno do presidente Lula e a coalizão que se organizou em torno do ex-presidente Bolsonaro. Num artigo que eu publiquei na New Left Review, no começo de 23, eu propus chamar a coalizão, vamos dizer, lulista, de concertação e a coalizão bolsonarista de confederação. Isso depois a gente, se for o caso, podemos voltar a esses termos. Eu diria o seguinte, o quadro que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos estável em relação ao que aconteceu em outubro de 22. Ou seja, naquele momento, a coalizão, que eu chamo de concertação, venceu por uma margem muito pequena, né, 2% dos votos. Portanto, havia uma divisão do país e um certo equilíbrio entre essas duas coalizões, mas com a vitória de uma delas. Portanto, a concertação estava, e creio que continua a estar, um pouco adiante da outra coalizão. O principal motivo dessa distância que se mantém é o fato de que o ex-presidente Bolsonaro foi tornado inelegível
no ano passado, em junho de 2023, ao se tornar inelegível até 2030, essa coalizão que se organiza em torno dele precisa lutar para sobreviver, e é o que está acontecendo. Então, digamos, do ponto de vista dessa coalizão, a decisão estratégica que eles tomaram é transformar o PL, o Partido Liberal, num partido que, digamos, demorará muito para conseguir isso, mas que tenta ser o PT da extrema-direita. O PT é, na configuração partidária brasileira, o partido de longe mais organizado e que, de certa maneira, estruturou o sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro se estruturou em torno do PT. Agora, o PL tenta ser um partido com uma estrutura, e a maneira de fazer isso é lançar candidatos próprios no maior número de cidades possível e candidatos com uma marca ideológica de extrema-direita. Do outro lado, nós temos a coalizão que eu chamo de concertação, ela conseguiu, o presidente Lula, na verdade, chegar até este ponto do final da pré-campanha, que acabou no dia 5, com a oficialização das candidaturas, com uma avaliação de governo que eu diria de média para boa, o que não é pouca coisa. Não é uma avaliação excelente, mas não é uma avaliação ruim, por volta de, digamos, entre 35% e 38% de aprovação, a depender da pesquisa. Porém, para chegar até aí, ela teve que atravessar enormes divergências internas, porque o que caracteriza a concertação, no caso brasileiro, eu tirei esse nome da concertação chilena, mas ela é totalmente diferente da concertação chilena, porque ela não tem um programa definido. O programa, no que diz respeito à economia, que é o centro da política, a macroeconomia, a economia política, ela sofre uma divergência enorme sobre o que fazer. Isso vem desde a campanha de 2022 e prossegue até agora. Em que pese essas enormes divergências, o presidente Lula conseguiu chegar até aqui com uma avaliação, digamos, de média para boa. E, com isso, ele mantém essa distância, que não é uma distância muito grande. Então, qual é o principal objetivo dessa coalizão? É consolidar esse amplo espectro, porque a coalizão hoje é muito ampla, envolve, inclusive, setores de partidos de centro-direita, que não apoiaram na eleição, mas estão no governo, tem 11 ministérios. É consolidar essa coalizão a ponto de manter essa superioridade até 2026 e o presidente Lula ser reeleito. Então, eu diria assim, de maneira muito sintética, nós temos que olhar para essas duas forças e qual será o resultado das eleições para cada uma delas. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Vou começar perguntando o que foi mais difícil, ser porta-voz da presidência ou secretário de redação da Folha? Opa, uma mudança. Eu queria continuar aí no assunto das eleições municipais, mas trazendo um pouco para São Paulo. O último Datafolha, a gente viu o último Datafolha, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos com 23%, 22% das intenções de voto, e, surpreendentemente, logo depois, da Atena e o Pablo Marçal com 13% das intenções de voto. O Datena costuma desistir ali ainda no primeiro tempo, quando ele se candidata, e o Marçal parece ser aí a grande surpresa e muito conectada ao bolsonarismo. Como você avalia essas candidaturas? O fenômeno Celso Russomano pode se repetir ou agora o jogo é outro? A pergunta é muito difícil, porque, de fato, o Datena, se não me engano, ele já desistiu 4 vezes de ser candidato. É a primeira vez em que ele chega a ponto de ser candidato. Mas ele mesmo declarou, depois de aceitar a candidatura pelo PSDB, que, na verdade, ele quer ser senador. Isso indica que ele está preparando alguma coisa que não tem a ver diretamente com essa eleição, tem a ver com um outro projeto político. Então, é muito difícil avaliar agora o que vai acontecer, porque ele, de fato, a meu ver, pode desistir. Não estou dizendo que ele vai desistir, mas há aí uma grande incerteza. Por outro lado, nós poderíamos avaliar, falar um pouco
sobre o que vem sendo esses primeiros passos do Datena finalmente candidato, não é? Por exemplo, no debate da Band, ele me pareceu pouco preparado para os assuntos da cidade, não é? Deu opiniões mais, vamos dizer assim, de alguém que observa mais externamente do que alguém que estudou os assuntos propriamente, né? Sim, e fazendo um papel mais de ataque do que de proposição, né? Agora, o Marçal, de fato, é um fenômeno, porque ele vem com uma ascensão completamente inesperada, um partido que não tem, praticamente não existe, né? E ele se fez sozinho na internet, né? Nas redes. Esse é um fenômeno típico de 2016 para cá. Ele tem a ver com isso que começa com o Brexit, passa pelo Trump, e depois chega ao Bolsonaro e depois se espalha pelo mundo, né? Que é um novo tipo de postura que eu tendo a dizer que é um tipo de autocratismo de viés fascista. Esse do ponto de vista conceitual, é o que eu estou propondo para explicar esse fenômeno. Isso é um fenômeno complexo, porque ele se apresenta como alguém contra a política. O que ele está dizendo é que ele é contra todos os políticos e essa maneira de proceder. E, ao fazê-lo, ele conquista um público. No caso do Marçal, eu não sei até onde isso vai, e eu acho que a sua lembrança do Russomano é perfeita. Quer dizer, nós já vivemos em São Paulo várias ondas que quebraram e simplesmente desapareceram. Eu acho perfeitamente possível que isso aconteça. Mas acho também que pode não acontecer e que pode se expandir, porque nós estamos em face de uma coisa nova, que o próprio Russomano, por exemplo, não tinha. Não é? Que o Datena, por exemplo, o Datena é um personagem que se fez na mídia, mas na mídia tradicional, por assim dizer. Não é esse tipo de postura que a gente está vendo dessa política que se faz pelas redes, né? Então, eu penso que é muito difícil, e para a ciência política tem sido muito difícil avaliar, compreender e, sobretudo, prever como esses fenômenos vão se desdobrar. Em parte, o fenômeno Bolsonaro tem a ver com isso também, né? Foi, em alguma medida, algo desse tipo. E, André, como eu mencionei na introdução, a eleição municipal, claro, ela traça tendências para a eleição federal de 2 anos depois, mas não necessariamente antecipa nada do que vai acontecer. No entanto, tudo se encaminha para uma nacionalização muito grande, e já está sendo feita, da eleição de São Paulo. O Lula apoiando Boulos com muita ênfase, Bolsonaro apoiando Nunes com menos ênfase, mas, assim, com muita clareza de que esse é o candidato dele. O quanto essa eleição vai ser importante para o PT e para a definição da corrida eleitoral de 2026, considerando que o PT vai mal em eleições municipais desde 2016. O PT tinha em torno de 600 prefeituras na eleição, entrando na eleição de 2016, caiu para 200, em 2020 caiu para 180 e poucas, agora, com a presidência e com essa onda de filiações da janela partidária, subiu para 200 e pouco. O quanto que essa eleição de São Paulo vai ser importante para a organização do PT e para o fortalecimento do partido para 2026? Olha, para o PT especificamente, eu teria que pensar um pouco para responder, porque o candidato é do PSOL, não é do PT, em São Paulo, pela primeira vez, né? Então, isso é uma novidade. É claro que o PT está muito integrado à campanha, é uma parte decisiva da campanha do Guilherme Boulos, mas qual é a importância específica para a organização do PT? Eu tento pensar e te dizer até o fim. Mas é muito importante, digamos, a eleição de São Paulo, já há algum tempo, é considerada pela imprensa a eleição. O Colégio Eleitoral de São Paulo é muito grande, né? O Colégio Eleitoral de São Paulo é 2 vezes o do Rio, que já é enorme. São 9 milhões de eleitores. É o eleitorado de um país, né? Provavelmente
é maior do que vários países, é certamente maior do que o do Uruguai, talvez várias vezes o do Uruguai. Então, há um quê de nacional em si. O São Paulo é muito grande, né? E, além disso, acabou acontecendo em São Paulo um fenômeno interessante. Vamos pegar, por exemplo, a questão da Avenida Paulista. Por que o Bolsonaro veio fazer o comício de defesa dele, quando ele estava com medo de ser preso no começo desse ano, em São Paulo, na Avenida Paulista? Porque a Avenida Paulista virou uma espécie de palanque nacional. Quer dizer, ele é o lugar onde a sociedade se expressa, a sociedade brasileira se expressa, hoje na Avenida Paulista. Então, de alguma maneira, ainda que isso estatisticamente não seja correto, porque, por maior que seja o colégio eleitoral paulistano, o Brasil tem 150 milhões de eleitores, então o Brasil é muito maior que São Paulo, certo? Então, é claro que a eleição, de fato, são 5.000, quase 5.700 municípios, não se resume a São Paulo, não é? Mas o simbolismo da eleição em São Paulo será decisivo para todas as forças políticas, inclusive para o PT. Eu não estou falando de organização, mas estou falando, digamos, de alguma maneira, vai se medir a temperatura do eleitorado pelo que acontecer em São Paulo. Isso não quer dizer, isso a gente precisa ter bastante cuidado, que a eleição de São Paulo vai definir o que vai acontecer em 2026. Não vai. Mas, digamos assim, vai dar uma espécie de temperatura atual. André, mantendo aí o tema do simbolismo, no debate municipal, o Boulos teve que ouvir do Nunes e ouviu o Nunes e Datena duvidando das credenciais democráticas dele durante o debate, segundo eles, por apoiar a ditadura de Nicolás Maduro. Esse assunto não é exatamente novo, né, mas a novidade agora é que ele vem acompanhado de dados consistentes de fraude nas eleições mais recentes. Eu queria saber de você como você avalia a nota de apoio a Maduro emitida pela executiva do PT e qual seria o significado simbólico e os possíveis efeitos disso no jogo político local. Agora você me colocou na condição de porta-voz. Agora ficou difícil mesmo. Eu estava esperando por isso. Olha, eu diria o seguinte, que os dados objetivos de que se dispõe, como todo processo político mais elaborado, ele é complexo e depende de várias medições. Mas os dados que se dispõem indicam no sentido de que ali não foi uma eleição normal, né? Então, eu diria que a nota do PT é uma nota, digamos, de apoio. É preciso tomar o cuidado de ler a nota. É uma nota de apoio ao processo e demonstra uma preocupação com o processo, mas, digamos assim, de alguma forma, pretende legitimar o processo eleitoral, não é? Com isso, de fato, toma uma posição muito polêmica, não é? Porque o problema da democracia é um problema-chave para o Brasil, um problema interno brasileiro, na minha opinião. Quer dizer, a democracia brasileira ela esteve bastante ameaçada durante o governo do Bolsonaro, e, à medida que o bolsonarismo ainda está de pé, esse eu acho que é um assunto que a gente deveria debater, essa questão está colocada. Então, o problema da Venezuela não é só um problema de relações exteriores, mas é também um problema interno nosso, né? A questão de posicionamento frente à democracia. Então, considero bastante polêmica essa nota do PT. O que eu vi, Flávia, por parte do candidato Boulos, a declaração que eu vi foi no sentido de dizer: eu estou muito preocupado com o que aconteceu na Venezuela. Ou seja, não, até onde eu acompanhei, pode ser que não tenha acompanhado tudo, mas me parece que ele tomou uma posição, quer dizer, olha, o que aconteceu ali, do ponto de vista da democracia, é muito preocupante. Ele disse: eu apoio a democracia em todos os lugares, no Brasil, na Venezuela, que, particularmente, é a minha posição também. Então, mas isso não vem ao caso, porque não nos trata da minha posição. De modo que eu acompanhei com bastante atenção esses questionamentos, e me parece que ele tem uma resposta
para usar o termo que eu usei antes, não polêmica nesse caso, não é? Quer dizer, de dizer, olha, o processo na Venezuela é muito preocupante do ponto de vista da democracia. E isso te parece que tem potencial de impactar eleitores do Boulos nesse momento na campanha? Não acho que seja um assunto de interesse popular. Não creio. Pelo que eu conheço de estudos de comportamento eleitoral. Agora, ele tem importância, digamos, para um público que acompanha, não é? Um público mais, digamos, interessado na política, nas questões. Ele tem sim, um interesse, e, como tudo, há um certo extravasamento, porque os públicos se comunicam, né? Não é completamente estanque. Né? Mas eu diria, num primeiro momento, não tende a ser um assunto decisivo do ponto de vista estritamente eleitoral. E, André, você publicou, junto com um professor, Fernando Rugitsky, se não me engano. Rugitsky. Isso. Um artigo no começo do ano, se não me engano, em fevereiro, em que você conceitua o que você chama de lulismo em câmera lenta. Ou seja, o lulismo já é, como você explica nos seus livros, um fenômeno, de certa forma, em câmera lenta, porque é uma proposta de reformismo conservador, em que você não mexe concretamente com as estruturas da sociedade brasileira, tudo você faz dentro do enquadramento capitalista brasileiro. E o que você propõe com esse conceito é de que, por causa dessa concertação que foi necessária para vencer o Bolsonaro em 2022, o Lula está com amarras mais fortes do que ele tinha nos 2 primeiros governos e do que a Dilma também teve até pelo menos 2014. Isso. E você se preocupa nesse artigo com os possíveis impactos que isso vai ter sobre essa eleição agora de outubro, porque eleições, costumeiramente, sofrem impacto daquilo que é chamado do feel-good factor, né? Das pessoas estarem se sentindo bem, estarem sentindo que a economia vai bem e que vai melhorar. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Desde que você publicou esse artigo, se passaram 6, 7 meses, acredito. Mudou a sua percepção? E o que você acha que é o caminho para o governo tentar driblar essa limitação? Excelente pergunta, eu te agradeço muito. Só um pequeníssimo reparo. Eu disse que o lulismo ele pode chegar a constituir algumas mudanças estruturais se ele tivesse tempo para isso. Porque eu dizia o seguinte, o lulismo é uma tentativa de mudança do Brasil de maneira homeopática. Então, vai mudando muito pouquinho, só que continuamente, de modo a não criar conflito. O acúmulo de pequenas mudanças, ou muito pequenas, pode gerar uma mudança maior. E, de certa forma, eu acho que, no final do primeiro processo lulista, eu acho que nós chegamos um pouco perto disso. Depois, esse é um assunto um pouco complexo, e talvez não esteja muito no interesse de hoje, mas indica a possibilidade de o acúmulo de mudanças produzir uma mudança maior. Só dentro do capitalismo, mas uma mudança mais estrutural, por assim dizer. Tá? Agora, voltando para a questão que você apontou sobre hoje, né? Eu acho que é justamente o problema, o que está envolvido aí, é isso que eu chamei de o grande conflito que há no interior da concertação. Qual é o grande conflito, na minha opinião? É que a concertação ela é feita com base numa aliança de classe entre o que eu chamo de setor cosmopolita da burguesia e, vamos dizer, uma ampla camada popular que o lulismo representa, e os programas são opostos e, até certo ponto, incompatíveis, porque esse setor que eu chamo de burguesia cosmopolita pressiona muito no sentido da austeridade, sobretudo da austeridade fiscal, que se traduz, em termos práticos, em corte de gastos públicos. O governo, para fazer política popular, precisa gastar. Não há como fazer política popular sem gastar. Então, aí há, falando de maneira muito sintética, uma incompatibilidade. E é em torno dessa incompatibilidade que a campanha de 2002 ficou, em parte, tensionada o tempo todo, até o final, não é? Mas eu não quero voltar a isso, porque seria retroceder demais. E agora nós vimos o primeiro semestre desse ano inteiramente tomado por esse debate. Esse foi o debate político do país. Não é? Pode gastar mais ou pode gastar menos? Precisa ser déficit zero ou não precisa ser déficit zero? Para ser déficit zero, é possível
por exemplo, cortar as desonerações de 17 setores da economia. Não, o Congresso não deixa cortar, em parte porque os setores beneficiados não querem ceder, então não cederam. Então, tem que tirar de outro lugar. De onde vai tirar? Vai tirar dos gastos que têm a ver com a população. Não é? E isto impacta diretamente no que você mencionou, que é como a população está se sentindo agora. O que eu acho que permitiu chegar a este momento numa condição competitiva, do ponto de vista da concertação, é que os números de emprego foram bons, ou seja, o desemprego está caindo, isso é muito importante, não é, para as camadas populares, a renda está subindo, né, o salário mínimo está sendo valorizado, e a inflação é o ponto, vamos dizer, até aqui, né, mais, digamos, controvertido, porque os números, às vezes, indicam que ela está sob controle, e, às vezes, você vai ao supermercado e você sente que ela não está muito sob controle. E, como se diz em economia, eu não sou economista, mas o povo não come PIB, o povo não come índice de inflação. Os produtos têm que estar baratos no supermercado. E, muitas vezes, não estão, embora os números indiquem um certo controle. Desculpa te interromper, mas você Sim. tem um paralelismo disso com o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde os índices são todos bons, mas há uma percepção de que a inflação segura um pouco a intenção de voto no Partido Democrata. Ô, Luigi, eu vou dizer para você de maneira meio irônica, eu até gostaria que fosse paralelo, porque ali o que aconteceu foi o seguinte, é que o governo Biden fez investimentos da ordem de 2 trilhões de dólares. Investimentos, quando ele assumiu investimentos, isso que eu chamo de gastar com a população, entende? Ele teve condição de fazer isso. Aqui, a pressão pela austeridade praticamente está deixando o governo com uma margem muito pequena, né? Então, lá a inflação foi o resultado disso. Aqui não é o resultado disso, né? Eu diria que, então, no conjunto, apesar dessa oscilação da inflação, os números são bons até aqui. E é isso que está dando ao governo uma aprovação de média para boa, não é? Agora, o problema é que a pressão continua e essa briga essa briga pela austeridade, ela está longe de ter terminado, não é? Isso provavelmente vai seguir até o final do primeiro mandato, deste primeiro mandato do presidente Lula, né? Então, como vai se transcorrer esse segundo semestre, como vai se chegar à eleição, haverá estabilidade, tudo isso na verdade, a luta que está se processando, não é? André, falando desses obstáculos, eu não digo nem as transformações estruturais, mas até mudanças menos ambiciosas aí no governo, o gigantismo das emendas parlamentares seria um elemento a enfraquecer a democracia, à medida que substitui a política pública por interesses ali às vezes bastante paroquiais, ainda, né, que as emendas sejam um instrumento tocado por representantes eleitos, né, pelo povo. E se você vislumbra uma possibilidade de acordo, não sei, no médio prazo, envolvendo não apenas o governo Lula, mas outros interessados em chegar à presidência, para que ao menos parte desse orçamento, né, volte para as mãos do executivo? Olha, Flávia, eu acho que sim, a primeira parte, ou seja, a questão do orçamento secreto é importante? Ela é importante, sim, porque, na verdade, o que acontece é que o Congresso Nacional, e particularmente a Câmara dos Deputados, ganhou muito poder, eu diria, de uns 10 anos para cá. E eu estou quebrando a cabeça para entender por que isso aconteceu, porque, na verdade, é quase que o seguinte, a Constituição de 88, ela foi feita para ser parlamentarista. Ela dá muito poder ao Congresso. Ela foi feita para isso. Depois, o regime não virou parlamentarista, ficou presidencialista. Então, você tem um regime presidencialista com uma Constituição que favorece o Congresso. Porém, por que demorou tanto tempo para o Congresso ficar tão forte? Eu estou hoje achando que a explicação é a seguinte, é o impeachment.
Quer dizer, com o impeachment da ex-presidente Dilma, o Congresso descobriu uma arma que é fatal, e aí é o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara ele tem a propriedade de autorizar o processo de impeachment a hora que ele quiser. Como sempre tem alguém pedindo o impeachment do presidente, ele tem uma espécie de bomba atômica na mão, o presidente da Câmara. A qualquer momento, ele autoriza o processo a começar. Isso é uma coisa... E o que estava contendo é que o impeachment não é para isso. Não é? O impeachment ele é uma figura constitucional feita para ser usada em último caso, só muito de vez em quando. Ele foi pensado para casos extremos. E eu acho que, curiosamente, não com o impeachment do ex-presidente Collor, mas da ex-presidente Dilma, houve uma espécie de normalização do impeachment, uma espécie de trivialização do impeachment. Talvez essa seja a explicação. Agora, do ponto de vista numérico, as emendas de relator, por assim dizer, agora são de comissão, são importantes porque o orçamento todo, a margem de gasto do governo, a margem discricionária de gasto está muito apertada. Então, diante dela estar muito apertada, esses números contam. Não é? Eu não vejo, Flávia, no horizonte, uma chance de acordo, porque, da maneira como está colocado, virou um elemento estrutural. Quer dizer, o presidente da Câmara está dotado desse poder. E ele negocia com base nisso. Não é? E ele tem, por trás, isso, se a gente quiser pegar uma referência, vem desde o Eduardo Cunha. Quem montou isso foi o Eduardo Cunha. Já vinha se gestando, porque não vamos esquecer que o ex-presidente Temer foi presidente da Câmara 2 vezes. Né? Mas o Eduardo Cunha foi a figura que cristalizou esse sistema. Ele tem por trás esse conjunto de partidos que nós costumamos chamar de centrão, que é uma denominação bastante ambígua, porque eles tendem a ser de direita, né? Mas a gente chama de centrão por razões que até tem uma explicação, que lhe dá um poder que eu não vejo no horizonte uma chance de diminuir. Não estou vendo isso no horizonte, eu diria até pelo contrário, parece tender a se consolidar. Eu queria lembrar, antes de continuar a conversa, que quem quiser fazer perguntas, a gente já recebeu aqui algumas primeiras, é só acionar o pessoal da produção que está nas laterais do auditório, e a gente vai separar os últimos 15 minutos para lê-las aqui para o professor André. Professor, o senhor respondeu, no fim das contas, no final da sua resposta agora para a Flávia, eu ia fazer a pergunta cretina, né? Como sair desse buraco, que é esse achaque do Congresso em relação ao presidente da República, esse excesso de força que o Congresso adquiriu nos últimos anos. E eu ia trazer isso de volta para a eleição municipal, porque a eleição municipal é crucial para resolver justamente o poder que esses partidos do Centrão vão ter em 2026. A gente está tendo uma pequena reconfiguração partidária desde 2020 no Brasil, em que a tendência, por causa da cláusula de barreira, é que partidos menores vão desaparecendo e vão deixar de ter representação na Câmara. Hoje, faz poucos meses, acho que foi em abril, que o PSD superou o MDB, o PSD do Gilberto Kassab, superou o MDB como partido com mais prefeituras no Brasil. O MDB mantém esse segundo lugar em número de prefeituras, mas está perdendo esse posto. O PP, que é outro partido, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, cresceu expressivamente em 2020, está crescendo desde então, com filiações. União Brasil, idem. Ou seja, o poder vai continuar com esse pessoal no Congresso, caso, claro, a eleição municipal antecipe o que vem acontecendo na eleição federal. Mas esse poder vai estar cada vez mais concentrado em menos partidos. A gente não vai ter essa fragmentação partidária que existe hoje no Congresso. Isso melhora ou piora a situação do presidente da República na hora de negociar? Luigi, eu acho que não melhora nem piora, porque, em tese, deveria melhorar, porque é muito mais fácil, mais racional negociar com alguns grandes partidos do que com uma miríade de pequenos partidos que têm interesses particulares. O problema é que esses interesses particulares estão migrando para dentro dos partidos e tomando conta de setores desses partidos, de tal forma que, nesta eleição municipal, eu acho que nós chegamos num quadro que eu nunca vi no Brasil. No começo da reestruturação partidária, quando nós estávamos saindo da ditadura, o atual ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na época professor, dizia: olha, o Brasil
ele é vocacionado a ter partidos ônibus. Partido ônibus é uma figura da ciência política que diz o seguinte: partidos em que você entra e sai a qualquer momento. Quer dizer, não são partidos homogêneos, são partidos heterogêneos, como são os partidos norte-americanos. Então, sei lá, vou inventar aqui, né? Então, o Partido Democrata do Nebraska não tem nada a ver com o Partido Democrata da Califórnia, o Partido Nebraska. Estou inventando, tá? Pode ser completamente de direita e o Partido Democrata da Califórnia pode ser de esquerda, né? A seção regional. É isso que está acontecendo no Brasil, não é? O que é o MDB? Teoricamente, o MDB é um partido de centro, mas o MDB de São Paulo hoje está associado ao bolsonarismo. O MDB da Bahia está associado ao lulismo. Então, o que é o MDB? Não dá para dizer o que é o MDB, eu tenho que falar do MDB de São Paulo, mas o MDB da Bahia. Imagina se eu te perguntar o que é o PSD. Então, exatamente, o que é o PSD? Quer dizer, o PSD está aliado ao PT em determinados lugares e o próprio Gilberto Kassab é o secretário de governo do Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. Quer dizer, então, eles estão, como é tradicional no Brasil, estão com o pé nas duas canoas. Qualquer uma delas que ganhar, eles vão estar. Não é? Só que isso leva a uma fragmentação interna desses partidos, que está meio que tendendo a tomar conta de todo o espectro partidário brasileiro, que faz com que esse quadro que você descreveu, como é que nós saímos disso, simplesmente não se apresente. Eu não vejo saída, entende? Porque isso dependeria de duas coisas que levariam muito tempo. Uma é de uma mudança da própria sociedade. Essa mudança não pode ocorrer só na política, ela tem que ocorrer na sociedade. E a sociedade brasileira não está indo na direção dessa mudança. E a outra mudança seria uma mudança institucional, por exemplo, instituindo as listas fechadas. Não é? A eleição por lista fechada, que é uma coisa que foi derrotada no Congresso quando foi votada, porque não interessa a esses partidos que são controlados em cada lugar, e aí é quase que eu vou dizer, em cada município ou em cada região de Estado, por políticos, por mandatos, por máquinas específicas, que têm seus interesses específicos e que fazem suas alianças, em boa medida, a despeito da ideologia. Não é? Então, eu diria que não há, até onde eu consigo enxergar, um horizonte favorável para sair desse quadro. E só uma última coisa importante dizer o seguinte: do ponto de vista democrático, que o Congresso seja forte não é ruim, porque o Brasil, durante muito tempo, sofreu da distorção de um Congresso fraco. E o equilíbrio entre os poderes, não exatamente a harmonia, mas o equilíbrio mesmo, é parte fundamental do arcabouço democrático. Então, o fortalecimento do Congresso não é ruim. O problema é a natureza dos representantes que estão sendo eleitos ali. Não é? Como, de fato, este Congresso tem se desenvolvido numa direção que é muito avessa aos interesses da sociedade. E aí eu digo mesmo, claro que os interesses das classes dominantes estão melhor representados no Congresso, mas mesmo esses se dão por uma via muito corporativa e pouco transparente, onde a sociedade civil está falando menos hoje, por exemplo, de quando nós saímos da ditadura, que a sociedade civil emergiu. Não é? Hoje nós estamos num momento em que a sociedade civil fala menos do que falava, por exemplo, no começo dos anos 80. André, queria falar um pouco sobre 26. Você já disse que a decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível até 2030 funcionaria como uma espécie de demonstração da capacidade que a democracia tem de autodefesa. Autodefesa das ameaças, né, representadas pelo Bolsonaro, que você qualifica como um autocrata de viés fascista. Pensando, então, em 26, o quão distantes de Bolsonaro estão Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado e Romeu Zema, por exemplo? Excelente pergunta, Flávia. Olha, eu diria que os três que você citou parecem ter um perfil
menos ameaçador para a democracia. Os três, porque nenhum deles tem essa característica que eu mencionei quando nós conversamos sobre o Marçal, no começo aqui do encontro, que é essa característica de um discurso disruptivo, abertamente disruptivo. Por isso que ameaça a democracia, porque é uma plataforma ameaçar a democracia. Porque eles associam a democracia ao que eles chamam de política ruim ou qualquer coisa assim. Não é? Então, eles querem quebrar com isso. Nenhum dos três que você mencionou, nem o governador Tarcísio, nem o governador Zema, nem o governador Caiado, tem esse histórico, nem esse perfil. Isso até faz com que eles sejam candidatos que não tenham, à primeira vista, esse viés autocrático, porque eles não têm uma liderança, eles não são líderes carismáticos. E o Bolsonaro é. Quer dizer, o Bolsonaro se constituiu por essa via muito surpreendente, que é a via das redes sociais, da mídia eletrônica, numa liderança carismática. Mas hoje ele dialoga com camadas populares. Não é? Ele é ouvido e é compreendido. Não é? Coisa que no Brasil hoje praticamente só é contraposto pelo presidente Lula, que também é compreendido e ouvido, né, pelas camadas populares, ou por camadas populares. Agora, nós não sabemos, e eu realmente isso aprendi com o tempo, que essas previsões a gente nunca deve fazer, o que vai acontecer se um deles, Tarcísio, Zema ou Caiado, se tornarem o candidato. Porque a condição de ser o candidato muda tudo, porque aí ele passa a ter um protagonismo que hoje eles não têm. O Bolsonaro não transferiu para eles. O que o Bolsonaro está fazendo, qual é a estratégia que ele vai seguir, é difícil de compreender, porque ele está quase que eu diria, ele continua apostando em que ele vai ser, que a inelegibilidade vai ser revogada. Eu acho que não vai ser, mas quem sou eu para dizer, né? Então, é muito difícil dizer se esse perfil que hoje eles têm continuaria, porque as coisas podem mudar a partir do momento em que eles se tornem protagonistas, compreende? Hoje, por hoje, eles seriam candidatos menos ameaçadores à democracia. Bom, mantendo na sessão bola de cristal, que todo cientista político adora, eu vou ler aqui uma pergunta que chegou da plateia, do Lucas. Ele pergunta, existe um cenário no qual o lulismo se enfraquece para 2026 e o Lula desiste, como fez o Biden? Nesse caso, há sucessores ou sucessoras viáveis? Olha, eu não estou vendo o Lucas aqui porque está escuro, mas, olha, Lucas, é o seguinte, nas condições de hoje, a questão não se coloca. O presidente Lula parece, eu não tenho nenhum contato direto, mas eu vejo pela imprensa, como todos vocês, ele dá todos os sinais de estar muito bem, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de atividade. Então, essa questão não está posta hoje. Se, com o passar do tempo, houver sinais de que ele, como, a meu ver, o presidente Biden demonstrou nítidas dificuldades, não é, de saúde para continuar na disputa presidencial, aí eu acho que a questão viria a se colocar. Como ela não está colocada hoje, a resposta é não está claro qual é o panorama, não é, de possíveis alternativas. Não é? Eu acho que está tudo concentrado neste momento, não só do ponto de vista mental, do ponto de vista real, objetivo. Está tudo concentrado na perspectiva de o presidente Lula ser candidato à sua reeleição. É muito diferente da situação norte-americana, porque, até onde eu acompanhei, a discussão sobre se o Biden teria ou não condição de ser candidato vinha já de 2 anos, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, era uma coisa que estava colocada na prática. Aqui, não, que eu saiba, posso estar errado, mas me parece que essa questão não está, de fato, colocada. Mas, professor, o senhor concorda com essa crítica corrente de que existe, de que o Lula falhou em preparar novas lideranças dentro do PT? Não, eu acho que a questão é entender a natureza do lulismo. Quer dizer, como o próprio nome diz, tudo está em torno dele. Quer dizer, ele é o centro do lulismo, por isso que ele tem esse nome. Não é? E, como tal, todo movimento
que se dá em torno de uma pessoa tem muita dificuldade de realizar a sucessão, porque justamente é a pessoa que articula o movimento. Então, como que uma outra pessoa vai poder encarnar um movimento? É muito difícil. Acho que um exemplo disso é o caso do peronismo, não é? Que também teve muita dificuldade nesse sentido, porque aí se trata daquilo que o Weber chamava de rotinização. A rotinização transforma o movimento numa outra coisa, não é? Porque a liderança carismática, propriamente, digamos, já não está à frente, entende? Então, esse processo, a minha impressão é que ele é sempre muito complicado. Vou mudar aqui um pouquinho, voltar ao tema da democracia. Para uma parte dos progressistas, os chamados grupos identitários privilegiariam no debate político e na proposição de políticas públicas a identidade. E aí, identidade de cor, de gênero, de orientação sexual, em detrimento de valores universais, né, afastando uma parcela significativa da população e aproximando essa parcela da extrema-direita. Em outras palavras, né, o identitarismo enfraqueceria a capacidade política da esquerda. Você enxerga nesses movimentos negros, feministas, LGBT, as ameaças, né, à democracia apontadas por esses críticos? E, se sim, né, por onde isso iria? Não vejo dessa maneira, não, Flávio. Eu acho que, do ponto de vista democrático, não me parece que exista um enfraquecimento. O que eu acho que os movimentos identitários enfraqueçam a esquerda na luta pela democracia, se nós formos pensar assim. O que eu acho que existe é uma outra coisa, numa camada mais profunda, que é o seguinte, digamos assim, as reivindicações de classe, elas são mais universais, por definição, porque a classe abrange, por assim dizer, todas as identidades, não é? Ela inclui todas as identidades. Então, ou poderia, ou deveria, vamos dizer assim, né? Então, a classe, ela significaria. Eu estou quase que falando de um plano mais conceitual e mais abstrato. Não estou falando da conjuntura. Ela incluiria, a classe apontaria na direção de mudanças mais estruturais. Esse é o ponto, não é? Quer dizer, se você pensa, aí sim, voltando um pouco para o começo que o Luiz falou, numa perspectiva anticapitalista, ela teria que passar por elementos de classe, não é? E não necessariamente por elementos de identidade. Eu sei que essa discussão é muito complicada, e hoje a literatura sobre as questões de identidade está muito ampla, eu talvez não tenha acompanhado tudo, não é? Mas eu acho que existe aí uma questão, não é? Mas que não diz respeito à questão da democracia. E só para complementar, há um problema que está acontecendo em relação às classes sociais no mundo, é que nós estamos numa fase do capitalismo que fragmentou, diluiu, precarizou, de certa maneira, pulverizou a classe trabalhadora. E essa é, na minha opinião, uma das razões pelas quais você, hoje, praticamente não tem no horizonte uma perspectiva anticapitalista. Porque você não tem uma classe social que sustente essa visão. Porque ela foi, por assim dizer, triturada pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Entende? Então, numa fase como esta, eu falo em termos conceituais, não é? Abstratos de classe, mas, na prática, é por isso que, quando você vai olhar para a prática, muitas vezes os movimentos identitários, como, por exemplo, o Black Lives Matter, no caso dos Estados Unidos, são mais fortes. Às vezes, muito mais. Agora, depois do governo Biden, voltou-se a falar de sindicato, de movimento sindical nos Estados Unidos, mas aquilo estava tão enfraquecido, não é, que o Black Lives Matter é muito mais importante. Eu estou dando um exemplo concreto só para mostrar como uma coisa é falar abstratamente, outra coisa é quando você vai para a prática, para a conjuntura, aí o que vale são, por assim dizer, as forças reais, compreende? Rapidinho. Essas mudanças, elas alteram a maneira de fazer análise de conjuntura política. Assim, deixa eu
deixa eu me explicar melhor. Se a pauta dos costumes hoje orienta em boa parte o cenário político e o voto, né, em que medida isso muda a maneira de fazer análise de conjuntura política? Antigamente, a gente fazia isso com base, sei lá, na economia, por exemplo. Ela ditava essa análise. Sim. Se isso mudou, como se faz essa análise da conjuntura, levando-se em conta essas novas... Da seguinte maneira, aceitando que mudou mesmo e que elas passaram a ser fatores determinantes. Né? Dou um exemplo. Esse último debate da Band. O Marçal, por exemplo, insistia, né? Eu tenho 4 filhos, não é? Eu sou um cristão, eu defendo a família. Não é? Ele colocou isso no rol de coisas e veja que ele se apresenta como um candidato muito disruptivo, não é? Agressivo, falando termos de baixo calão no debate para chamar atenção e para criar uma tensão, para criar um desconforto típico do Trump, típico do trumpismo. Né? Mas associa isso à defesa de valores morais, que nós poderíamos chamar de conservadores, só para dar um nome. Né? O que isso está mostrando? Que isso passou a ser um elemento, está presente, está na pauta, está na agenda. Então, nós temos que incluir. Digamos, desse ponto de vista, é simples. O que não é simples é que, para quem estava acostumado a fazer análise de conjuntura com base em classes, tudo ficou mais complicado, mais difícil, porque você tem uma pluralidade de fatores que se cruzam. E, muitas vezes, ou em certo número de vezes, pelo menos, você não sabe o que tem mais centralidade. E aí, a meu ver, o que a gente tem que fazer é recuar e dizer, olha, não sei, estou pensando. Aproveito para tirar uma curiosidade, professor, mantendo nesse assunto de classes. Eu lembro que o senhor deu uma entrevista, acho que foi por ocasião do lançamento do Lulismo em Crise, em 2018, num evento da Folha de São Paulo, que o senhor falou que faria bem para a democracia brasileira que o partido da classe média vencesse, de vez em quando, uma eleição presidencial. Isso baseado um pouco na tese que o senhor desenvolve ao longo do livro, de que o sistema eleitoral brasileiro, sempre que ele se assenta dividido em 3 partidos. Um partido popular, que antigamente era o PTB, do Getúlio Vargas e do Jango, e hoje é representado pelo PT. A UDN da época, que era o partido da classe média, e nas décadas recentes era o PSDB, e o partido clientelista do interior, que é o fiel da balança, na época era o PSD, e até pouco tempo atrás era o MDB, ainda é, de certa forma. Como é que o senhor atualizaria essa frase para os tempos atuais? O que aconteceu com a classe média e quanto que isso está definindo o que a gente está vivendo hoje no Brasil? Olha, eu diria o seguinte, eu continuo achando exatamente o que eu achava. Eu falava de 3 partidos reais, não são os partidos formais, não são as siglas. Né? Tem quase 30 partidos no Congresso, mas há como que 3 partidos reais operando por baixo, né? Sobretudo se a gente olhar do ângulo justamente de classe. E o que eu dizia é o seguinte, o Brasil é um país tão desigual que, uma vez que o Partido Popular cria uma identidade, que foi o caso do lulismo, é muito difícil que ele perca a eleição. Só que o outro partido tem que ganhar de vez em quando, porque, senão, o sistema não funciona. A democracia depende de alternância no poder. E, realmente, se o Aécio tivesse ganho a eleição de 2014, o rumo do processo político brasileiro seria outro. Na minha opinião, ele não ganhou. Não é? Quer dizer, as urnas não deram vitória a ele. Não é? E eu acredito nas urnas. Acredito não por um dogma, acredito porque tem evidências de que elas funcionam no Brasil. Agora, a situação atual mudou no seguinte sentido, Luigi. Que o partido de classe média se deslocou para a extrema-direita, né, em 2018. E, com isso, esse partido introduziu uma novidade no Brasil, que também está presente em outros lugares do mundo, a saber, sobretudo nos Estados Unidos, com o trumpismo, que colocou um elemento completamente novo, que é esse elemento de ameaça à democracia, né, que eu levo a sério. Quer dizer, eu acho que o bolsonarismo, se pudesse, acabaria com a democracia no Brasil. Então, eu acho que é um problema democrático colocado. Não é? Diante deste problema, eu vou defender uma posição bastante polêmica aqui. Eu acho que a democracia, todas elas, e a brasileira também, tem que poder se defender. E não é possível admitir
uma força que queira acabar com a própria democracia, porque a maioria do eleitorado quer a democracia. Então, é preciso ter instrumentos de defesa da democracia. E, nesse sentido, é que eu acho que o Brasil foi mais longe do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tornou inelegível Donald Trump, que deveria ter tornado, porque ele abertamente ameaça a democracia. Agora, poucos dias atrás, eu vi ele fazendo um comício para setores evangélicos, que ele diziam, votem em mim, agora que vocês não vão precisar votar nunca mais. Acabou, não vai mais precisar votar. Não é? Porque não vai ter mais eleição. Agora, isso, a gente tem que olhar para isso, porque isso é verdadeiro, isso é real, isso não é só para chamar a atenção, é também, não é? Mas não é só para chamar a atenção, na minha opinião. Então, Luigi, eu acho que isso reconfigurou o quadro, não é? De tal modo que isso, por exemplo, que eu procurei descrever aqui, as contradições da concertação, que são muito graves, porque não há um programa comum, de certa forma, elas se tornaram obrigatórias, porque todos os setores democráticos têm que se unir. Não é? E se unindo, conseguiram ganhar por 2%, entende? Então, eu não tinha elaborado uma resposta, eu não tinha voltado a 2018, mas a minha elaboração seria nessa direção. Precisaria reconsiderar o quadro à luz dessa nova divisão, não é? Onde o problema da democracia, que não estava colocado em 2018, agora está. A gente está se encaminhando para o fim, tem só mais 3 minutinhos, a gente vai tentar ser pontual. Eu queria ler aqui 2 perguntas da plateia. Acho que o pessoal ficou impactado, naturalmente, com o debate da Band, da Prefeitura de São Paulo. O Diogo pergunta, após o debate da Band, várias pessoas do campo progressista compartilharam trechos de falas absurdas do Pablo Marçal, que geravam comentários de apoio a ele. O mesmo erro está sendo cometido, ou seja, o mesmo erro em comparação com o que foi feito com Bolsonaro, até ele ser eleito em 2018. Eu vou tentar emendar uma outra pergunta. Desculpa, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas não entendi bem o sentido da pergunta de quem formulou. O Diogo quis saber se, ao compartilhar essas respostas pitorescas do Pablo Marçal, a gente não está, na verdade, ajudando ele. Está difundindo. Tá. E a outra pergunta que eu ia emendar é, qual é a sua avaliação de Tabata Amaral? Quem fez essa pergunta foi a Rebeca. Qual é a sua avaliação de Tabata Amaral? Ela tem chances de crescer para essa eleição ou para outras eleições? E como é que ela conversa com o restante da esquerda atualmente? Tá. Tem que ser muito rapidinho. Não, eu acho que a primeira questão não está claro para mim. Eu lembro muito desses debates, tem que deixar o Bolsonaro de lado, porque a gente, à medida que repete, faz o jogo dele, mas eu acho que não tem saída. Quer dizer, eles fazem tudo isso para chamar a atenção, chamam mesmo, e não tem como não chamar, porque eles falam coisas absurdas e coisas de um grau de agressividade que, se você não, vamos dizer, não quiser enfrentar, na minha opinião, é um certo tipo de negacionismo, entende? Então, eu entendo a observação, mas não vejo como simplesmente ignorar, porque é um fenômeno, é um fenômeno. Repito, não sei se o Pablo Marçal vai adiante, porque isso depende de um conjunto de coisas aí do eleitorado que é pouco sondável. Mas esse tipo de fenômeno, infelizmente, veio para ficar. A Tabata, né? Olha, eu tenho a impressão de que ela representa um tipo de política de centro, um tipo de postura de centro, que eu creio que, do ponto de vista estritamente eleitoral, vai ficar exprimido. Eu não estou vendo como ela... Eu não estou vendo, no quadro que está se pondo de polarização aqui em São Paulo, não estou vendo como a posição dela ganhar muita musculatura eleitoral. Acho que ela tem um lugar no debate público, mas acho que... tendo a achar que ela não tem, neste contexto, grandes chances de sucesso eleitoral. Bom, acho que ficamos por aqui. Muito obrigado, professor, pela conversa. Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo que assistiu. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, gente.